O STJ decidiu um tema importantíssimo no direito penal e esse tema é muito aplicado tanto na prática judiciária como também em concursos públicos, que é o tema sobre os efeitos da confissão, sobretudo da confissão parcial e da confissão qualificada. Vamos lá, tem bastante coisa aqui para falar. Primeiramente, importa relembrar que o Código Penal fala no artigo 65, inciso 3, a linha D, que é um atenuante da condenação ter o agente confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. O Código de Processo Penal, por sua vez, diz que a confissão ela é divisível e retratável sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto. Então, é possível que, por exemplo, o agente ele tenha confessado perante a autoridade policial no inquérito e depois, ao chegar em juízo, ele se retrate. E essa retratação pode ser parcial também. Então, enfim, é possível que haja a confissão apenas de parte também dos elementos descritos na denúncia, né, dos elementos típicos descritos na denúncia, e em caso disso acontecer, também os efeitos não vão ter a mesma extensão da confissão que abrange todos os elementos, né? Então, a gente tem aqui no tema 1194 essa discussão sobre os efeitos da confissão parcial e qualificada. O ministro relator, Og Fernandes, por sinal, fez um voto extremamente didático nesse julgado aqui, mas ainda assim eu vou fazer aqui um resumo para vocês do que ele expôs, né? Ele apresentou a classificação de confissões, diz que ela pode ser judicial ou extrajudicial. Essa classificação é autoexplicativa. Ela pode ser parcial, quando ela não abrange todos os elementos típicos descritos na denúncia. Ela pode ser qualificada ou comprometida, que é quando ela vem acompanhada de alguma excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Por exemplo, a pessoa confessa que participou de um roubo, mas diz que não tinha conhecimento de que aconteceu um latrocínio, ou, por exemplo, se praticou um homicídio, diz que havia um estado de legítima defesa ou legítima defesa putativa. Então, esses tipos de argumentações que são apresentadas para diminuir ou mesmo afastar a condenação, ainda que se confesse que a pessoa praticou alguns dos elementos do tipo. E ela pode ser também retratada, como eu mencionei, é possível a retratação da confissão a qualquer momento. E o STJ já tinha súmulas sobre o assunto. Eu vou ler primeiramente aqui as súmulas como elas estavam redigidas. Algumas delas foram alteradas agora nesse julgamento, o que ainda destaca ainda mais a importância dele, né? Então, a súmula 545 do STJ dispunha que, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante previsto no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. E essa súmula, os precedentes dela, vinham para determinar a aplicação da atenuante, ainda que a confissão fosse parcial ou qualificada. Portanto, se buscava aqui que, mesmo que a pessoa tivesse confessado parcialmente, mas se essa confissão for utilizada na fundamentação, tem que haver a redução da pena, certo? O que aconteceu, na verdade, foi que essa súmula passou a ser interpretada de que, se o juiz não mencionar a confissão na condenação, isso afastava a atenuante, ou seja, passaram a aplicar essa súmula vinculada ao proveito da confissão. Então, por exemplo, se uma pessoa foi presa em flagrante, ou se o crime foi registrado em vídeo, por exemplo, poderia o juiz, em tese, fundamentar a condenação exclusivamente nesses outros elementos de informação e não mencionar a confissão e aí não aplicar atenuante. Era o que muitos faziam com fundamento nessa súmula aqui, certo? Mas em 2022 isso mudou, veio um precedente da 5ª turma do STJ e a partir dele o STJ passou a entender que é irrelevante se o juiz utilizou ou não a confissão na fundamentação. Portanto, o STJ passou a afastar a questão do proveito como um requisito para a aplicação da atenuante. Isso porque o
Código Penal, ele fala apenas na espontaneidade da confissão, não tem nenhum outro requisito estabelecido no Código Penal. Portanto, não há uma vinculação entre a confissão e qualquer análise, inclusive de cunho moral ou de proveito mesmo para a persecução penal. Então, o STJ passou a fazer a aplicação aqui mais ampla dessa súmula 545. Depois eu volto aqui porque o STJ estabeleceu uma nova redação para ela agora no tema 1194. Temos também a súmula 630, que tinha a seguinte redação, e essa súmula aqui era sobre tráfico de drogas. Ela dizia que a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Aqui era uma situação de confissão parcial, né? E, portanto, no caso do tráfico de drogas, a jurisprudência do STJ ainda vinha nesse sentido de que a confissão parcial não dava direito à atenuação da pena, certo? Era uma situação que estava já até em conflito com esse novo entendimento do STJ sobre a súmula 545, certo? E agora o STJ alinhou esse entendimento com a nova redação dada pelo tema 1194. Eu vou voltar a isso mais na frente. E tínhamos também a súmula 585 do STJ, que dispunha que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multireincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61 do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Então, a gente tinha aqui, a partir dessa súmula, a seguinte situação. Via de regra, se a pessoa era reincidente, mas também confessou o crime, havia uma compensação da atenuante com agravante. Então, nem havia agravamento, nem atenuação da pena. Mas, se a pessoa tinha uma multireincidência, ou seja, foi condenado por mais de um crime, aí, nesse caso, caberia uma preponderância da agravante. Então, por exemplo, para quem adota um método matemático de dosimetria da pena, se há apenas um agravante, o normal é o aumento da pena em 1/6 nessa segunda fase da dosimetria. Mas se havia a agravante pela multireincidência e também a atenuante da confissão, no lugar de agravar em 1/6, haveria, portanto, um agravamento em 1/12, ou seja, um agravamento pela metade. Então haveria uma redução proporcional da agravante, embora ela ainda preponderasse sobre a confissão, certo? Então, como eu disse, nesse julgado aqui, o ministro foi muito didático e ele estabeleceu 4 premissas bem claras. Primeira premissa é a de que, para a aplicação da atenuante, basta a espontaneidade, como previsto no Código Penal. Portanto, o aspecto moral é indiferente. Então, é irrelevante se ele fez isso só para ter uma redução da sua pena, independentemente de demonstrar qualquer tipo de arrependimento. O importante é que ele reconheça ou declare que, de fato, praticou aquele elemento do tipo. Segunda premissa é a de que o proveito é irrelevante. Portanto, é irrelevante se há outras provas robustas da prática do crime, como, por exemplo, a prisão em flagrante ou a presença de filmagem do ato. No entanto, essa circunstância de haver outras provas robustas, isso pode ser considerado na proporção da atenuação, tá certo? A terceira premissa é a de que a confissão parcial ou qualificada reduz proporcionalmente a atenuação da pena. Então, essa redução, por exemplo, pode ser pela metade. Então, aqui eu trouxe mais 2 exemplos. Se a pessoa apenas fez uma confissão parcial, nesse caso aqui, certo? Parcial ou qualificada, haveria uma redução, uma atenuação da pena em 1/12, mais uma vez, se adotado esse critério matemático de dosimetria. Já em caso de concurso com a reincidência, eu já mencionei isso anteriormente, né? Se há uma reincidência e a confissão é parcial, e aqui até independe da reincidência ser uma multireincidência,
Basta que haja uma reincidência, se está compensando aqui a um concurso com atenuante da confissão parcial, haveria já um aumento da pena por 1/12, ou seja, pela metade da majoração da pena que aconteceria se não houvesse a atenuante. E a quarta premissa trata sobre a retratação, que ela diz o seguinte: se houve uma retratação em juízo, por exemplo, o acusado ele confessou no inquérito policial e quando chegou na ação penal ele se retrata dessa confissão. Se essa confissão em nada influenciou no julgamento, tanto na fundamentação como também na linha investigativa, no desenvolvimento da linha investigativa, aí não há que se falar em qualquer efeito a favor do acusado. Porém, ele vai continuar tendo direito à redução da pena se essa confissão, ainda que retratada, produziu algum efeito irreversível, por exemplo, auxiliando na linha investigativa. Ele pode ter, por exemplo, indicado o local da droga, ou ter indicado comparsas que estavam com ele, e isso ter auxiliado a encontrar essas outras pessoas. E então, se essa confissão que ele fez lá no inquérito ajudou, de fato, a promover a persecução penal, mesmo que ele se retrate lá na frente, isso não vai tirar totalmente o direito à redução da pena. E também, se ele se retratou e ainda assim, eventualmente, essa confissão foi utilizada na fundamentação, também vai continuar sendo seu direito a ter uma pena reduzida, até porque isso já estava previsto na súmula 545 do STJ, como mencionei. E aqui cabe um destaque de que o STJ apontou que esse não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que não vem aplicando a atenuante da confissão, se ela não é aproveitada na fundamentação da condenação ou se ela é qualificada. Mas o STJ disse que essa é uma questão de interpretação de lei infraconstitucional e que também o STJ enfrenta mais a questão do que o STF, que atua na seara criminal de uma forma mais eventual, digamos assim. Então o STJ foi de encontro ao entendimento do STF. E pelo bem na clareza desse vídeo, eu decidi regravar um trechinho aqui, na parte aqui sobre a tese, que ficou redigida nos seguintes termos. São 2 itens. O primeiro diz que a atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, é apta a abrandar a pena, independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. E o segundo item diz que a atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade. Então, voltando aqui ao mapa mental. Primeiramente, a gente tem como regra geral que a aplicação da atenuante, ela independe de ser usada na fundamentação, porque, como eu já mencionei anteriormente, ela agora é dissociada de qualquer proveito em relação à persecução penal, né? Então, é irrelevante que, por exemplo, a pessoa tenha sido presa em flagrante ou que haja uma filmagem do ato. É também irrelevante a questão do aspecto moral. Então, basta que haja a confissão de forma espontânea, sendo irrelevante também se isso entrou ou não na fundamentação, se o juiz precisou utilizar essa confissão para fundamentar a condenação. A segunda questão é a da confissão parcial ou qualificada. A confissão parcial, como eu já mencionei, é aquela em que ele confessa apenas um crime de menor pena, não confessando, portanto, o crime mais grave. E a confissão qualificada é aquela que está atrelada a uma excludente de ilicitude ou de culpabilidade ou de tipicidade, ou seja, ele confessa, mas está também utilizando a confissão para veicular uma tese defensiva. E nesses casos aqui, o STJ diz que haverá uma atenuação da pena, no entanto, de forma reduzida, ou seja, em menor proporção. E se houver um concurso com um agravante, não será preponderante atenuante da confissão.
Então, por exemplo, aqui no concurso com atenuante da reincidência, via de regra, a gente vai ter as duas no mesmo patamar. Se há apenas reincidência em relação a um crime, uma confissão plena, há um empate, nem agrava nem atenua. Se há multireincidência, ou seja, mais de uma condenação anterior, aí a agravante já vai preponderar e, via de regra, a jurisprudência tem aplicado uma majoração de 1/12, ou seja, da metade da majoração, que seria de 1/6, que normalmente é aplicada na situação de haver apenas uma circunstância agravante sem concurso de atenuante. Na situação da confissão parcial, aí já preponderará a agravante da reincidência, porque a atenuante da confissão é que vai perder força nesse caso, e aí também haveria aqui uma majoração da pena em 1/12, se é caso de adotar um método matemático de dosimetria da pena, e também isso aqui vai depender do caso, né? A quantidade de condenações pode eventualmente influenciar, e isso tudo aqui também consta na nova redação da súmula 585 do STJ, que eu vou mencionar daqui a pouco para vocês como ficou essa nova redação. Por fim, a gente tem a situação da retratação, que aí o tema disse que a retratação na confissão, via de regra, afasta a atenuante, salvo se, mesmo retratada, essa confissão foi útil à persecução penal, que é o caso, como eu já mencionei, da confissão na qual se aponta um coautor do crime, um partícipe ou onde está o proveito do crime. Então, nesse caso, mesmo que ele eventualmente venha a se retratar no futuro, ele ainda poderá ser beneficiado também. E ao final do julgamento ainda houve uma revisão das súmulas 545 e 630 do STJ. Então, a 545 agora consta com a seguinte redação: a confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no artigo 65, inciso 3d do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador. Então, foi no sentido totalmente oposto ao que constava anteriormente. E a súmula 630 passou até agora a seguinte redação, é aquela súmula sobre o tráfico de drogas: a incidente da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecente, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena. Portanto, agora o STJ alinhou a súmula 630 ao entendimento que já vinha sendo adotado na interpretação da súmula 545, que também foi agora revisada. Quanto à súmula 585, não houve alteração, ela continua com a mesma redação. E é isso, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se gostaram do conteúdo, lembre-se sempre de clicar no botão de curtir e de também se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanharem aí os próximos vídeos no canal. Muito obrigado e até a próxima.